Maria Marinho alega que quem tinha influência na FIFA era o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Barbárie no Ceará. Assassinos executam adolescentes que estavam internados numa instituição sob responsabilidade do Estado. Autoridades investigam quem seria responsável pelo drone que pôs aviões em risco no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. No racha do PSDB, o ministro das Cidades é o primeiro tucano a deixar o governo de Michel Temer. O pior terremoto do ano mata mais de 400 pessoas e fere milhares no Irã. Deu Suécia. A Itália não vence e fica fora da Copa do Mundo da Rússia. E uma série especial de reportagens mostra uma ciência vítima de preconceito. A super injustiçada matemática, que está em toda parte. Dentro de 1 minuto, no Jornal Nacional. A Polícia Federal ainda está tentando identificar o responsável pelo drone que provocou o fechamento ontem à noite do segundo aeroporto mais movimentado do Brasil. As consequências dos problemas em Congonhas se estenderam até hoje. Essas imagens mostram os aviões passando direto, sem pousar, no aeroporto de Congonhas. Ontem à noite, mais de 30 voos foram desviados ou cancelados. Motivo? Um drone invadiu o espaço aéreo e foi flagrado. O aeroporto ficou fechado por mais de 2 horas. A torre de controle deu o alerta. Atento a drones na curta final à esquerda do eixo aqui, que pela segurança a gente resolveu suspender as aproximações, ok? E os problemas se multiplicaram para muitos passageiros. É meu primeiro dia de emprego, eu tô ligando para falar que eu tô chegando atrasada. Vou chegar atrasada 4 horas porque remanejaram o meu voo. Tinha que apresentar um trabalho na faculdade, né? Tomara que o professor seja bonzinho, bom até aparecer na TV que ele vê que eu não tô mentindo, né? E não foi a primeira vez. Semanas atrás, outro drone apareceu na rota de um avião que pousava. Esse juiz explica que quem coloca um drone perto de aeroporto comete o crime de atentado ao transporte aéreo, com pena de 2 a 5 anos de prisão. E tem mais. Ele poderá ser multado pela ANAC, assim como nós somos numa multa de trânsito. Então são 3 esferas de responsabilização: administrativa, no aspecto civil e no aspecto penal. A Polícia Federal, que investiga o caso, ainda tenta identificar e localizar o responsável. Este instrutor de operação de drones explica os perigos do equipamento para um avião. Se ele for engolido por uma turbina, ele pode primeiro destruir as paletas de admissão da turbina e ocasionar um problema que faça o avião retornar. No caso de colisão em qualquer outra parte vital da aeronave, pode fazer com que ela venha a ter sérios problemas para poder manter o controle de voo. Nos Estados Unidos e na Europa, aeroportos estão instalando os chamados caça-drones. Esse sistema que caça drones funciona assim. Essa câmera aqui está mostrando imagens ao vivo do topo do prédio onde nós estamos. E este é o sensor, este é o aparelho que identifica a presença de um drone. O monitoramento que ele está fazendo está representado nesse mapa aqui. Ele está fazendo uma varredura numa área circular de diâmetro de 2 quilômetros. Ele está representado por esse pequeno ícone.
Essa outra câmera, também ao vivo, está mostrando o piloto, que é o Robson, que está lá com o controle remoto, e aqui o drone. Eu vou pedir para ele, já estou em contato com ele por telefone, vou pedir para ele ligar. Robson, por favor, pode ligar. Olha aí. Está vendo? Esse alerta é o suficiente para, por exemplo, uma autoridade aeroportuária, se isso estiver instalado no aeroporto, saber que um drone naquele momento invadiu o espaço aéreo. E aí as autoridades podem orientar melhor os pilotos que estão decolando ou pousando. E, numa atitude mais extrema, até fechar momentaneamente o aeroporto. O sistema de radiofrequência, além de identificar o drone, ele consegue identificar as coordenadas geográficas do piloto e, com isso, entender se essa pessoa estava realmente mal intencionada ou se realmente era um simples piloto que não percebeu que estava próximo ali do aeroporto. Uma chacina em Fortaleza chocou pela crueldade dos criminosos. Eles executaram de madrugada jovens que estavam internados num centro de semiliberdade do estado. O grupo de 10 a 15 homens armados invadiu o centro educacional e retirou à força 6 jovens que cumpriam medida socioeducativa. 4 deles foram levados para uma rua próxima e mortos com tiros na cabeça. A crueldade dos criminosos foi tanta que eles divulgaram a foto deste menino de 13 anos, desesperado, momentos antes de ser executado. O centro educacional fica na zona sul de Fortaleza e é considerado modelo porque oferece uma alternativa para os jovens de 12 a 18 anos que cometem delitos sem gravidade, sem uso de arma, por exemplo. Aqueles não perdem a liberdade. Durante o dia, trabalham, estudam e de segunda a sexta-feira se apresentam à noite para cumprir a medida socioeducativa. Por isso, segundo o juiz da Infância e Juventude, são adolescentes que normalmente não voltam a praticar delitos. De uns meses para cá, a gente recebeu algumas denúncias, né, e essas denúncias foram encaminhadas para o Estado, né, de que alguns jovens estariam se sentindo ameaçados por morarem em outros bairros, né, por residirem em determinados bairros, que não eram dominados por aquela facção que domina aquela favela ali, aquele local onde o centro está encravado. O superintendente do Sistema Socioeducacional do Ceará diz que a segurança foi reforçada depois das ameaças. Tivemos conhecimento por parte do sistema de justiça dessas situações de ameaça por parte de facções rivais. O reforço policial foi feito na semiliberdade, assim como nas outras unidades, mas a forma como foi, né, a natureza, a gravidade com que foi feita a ação, ela realmente foi imprevisível. O centro vai ficar fechado por uma semana. Durante esse tempo, cerca de 50 jovens atendidos no local vão ficar em casa. À tarde, 2 corpos foram encontrados numa lagoa próxima. A polícia investiga se são os 2 outros jovens levados pelos criminosos. Agora há pouco, o Juizado da Infância e Juventude decidiu manter o centro fechado por um mês. A polícia já identificou os assassinos, mas ninguém ainda foi capturado. Nós pedimos uma posição do governo do estado sobre a chacina, mas não tivemos resposta. O secretário de Transparência do Espírito Santo, Eugênio Ricas, vai assumir a diretoria de combate ao crime organizado da Polícia Federal. É parte da cúpula estratégica da PF. Ricas disse que as mudanças na Polícia Federal não vão afetar a Lava Jato. A Lava Jato é uma instituição dentro da Polícia Federal, não tem como se estancar uma instituição. A nossa missão é intensificar ainda mais os trabalhos que já são feitos lá. Então, eu acho que a sociedade brasileira pode ficar absolutamente tranquila com relação a isso aí, que a nossa missão é dar mais condição ainda, mais suporte para que todos os trabalhos da Polícia Federal sejam feitos. Tráfico de arma, tráfico de drogas, combate à corrupção. Então, não dá para você focar uma exclusivamente. Todos são trabalhos importantes, trabalhos que preocupa muito a população brasileira. Nosso objetivo é dar um enfoque geral em todos. E o diretor-geral da PF, Fernando Segovia, convidou o atual diretor de combate ao crime organizado, Maurício Valeixo, para assumir a superintendência da Polícia Federal no Paraná, onde vai continuar trabalhando na Lava Jato. O Superior Tribunal de Justiça autorizou um novo inquérito para investigar o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD. O Ministério Público Federal vai apurar se o governador praticou os crimes de usura, que é empréstimo de dinheiro a juros abusivos, peculato, que é apropriação ou desvio de dinheiro público, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
O processo corre em segredo de justiça. O governador já era investigado por obstrução de justiça e todos esses crimes teriam sido praticados quando Robson Faria presidia a Assembleia Legislativa e quando era vice-governador do estado. A defesa do governador disse que Robson Faria sempre pautou sua atuação política pela correção e a ética e que o governador está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos devidos. Imagens divulgadas hoje na internet alimentaram debates o dia todo nas redes sociais. O ex-ministro petista José Dirceu aparece dançando na festa de aniversário da mulher dele em Brasília. O vídeo, gravado por um convidado, foi publicado pelo jornal O Estado de São Paulo. Dirceu foi condenado em primeira instância na Lava Jato a 42 anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas apesar do barulho na internet, não há nenhuma ilegalidade na festa. Desde maio, o Supremo Tribunal Federal concedeu a Dirceu o direito de recorrer em liberdade, atendendo a restrições impostas pelo juiz Sérgio Moro. Dirceu tem que usar tornozeleira eletrônica e não pode sair de Brasília, mas pode frequentar festas. José Dirceu também foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão no mensalão do PT por corrupção. Ele começou a cumprir a pena no fim de 2013. Em 2016, a pena foi extinta num indulto de Natal. O Senado pode votar ainda este ano um projeto para legalizar os jogos de azar. 15 governadores se reuniram em Brasília e defenderam a proposta na semana passada. Querem arrecadar dinheiro para financiar o combate à violência. Calculam que a legalização poderia gerar de 12 a 18 bilhões de reais ao ano em impostos. O projeto do senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, teve relatório favorável do senador Benedito de Lira, do PMDB. O relatório legaliza jogo do bicho, bingo, vídeo bingo, apostas esportivas e não esportivas e cassinos online ou em complexos de lazer integrados. Parte dos impostos arrecadados nas apostas iria para a segurança pública. Um fundo semelhante, o Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, tem orçamento de mais de R$1 bilhão. Mas até agora o governo só empenhou para pagamento de obras ou serviços contratados 395 milhões de reais. Ainda assim, 126 milhões são para pagamento de dívidas de anos anteriores. O Ministério da Justiça informou que dos 702 milhões de reais disponíveis para execução, 395 milhões já foram empenhados e o restante será em dezembro. 199 milhões de reais são de emendas parlamentares que dependem da aprovação de projetos para serem empenhados. O presidente do Senado admite que a proposta é polêmica, mas que deve ser analisada. Não sou um defensor do projeto, mas sou o presidente da casa e pautaria o projeto para que o Senado definisse sim ou não. E acho que se aprovarmos isso, essa questão do jogo de azar, tem que ter uma legislação. Há um outro projeto pronto para ser votado no plenário da Câmara. Mas a visão do presidente da Casa, Rodrigo Maia, é diferente. Ele acredita que o caminho para resolver o problema da falta de dinheiro para a segurança passa primeiro pela reorganização das contas públicas com reformas de Estado, entre elas a da Previdência. O procurador da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, disse em uma rede social que jogos de azar são uma forma corriqueira de lavagem de dinheiro, geram corrupção e são dominados por máfias de jogos ilegais, como nossa recente história dos bingos demonstrou. O esquema de lavagem de dinheiro funcionaria assim. Primeiro se combina a simulação de um prêmio com o dono da casa de jogos. Após ter feito o prêmio anunciado. Mas o dinheiro entregue ao ganhador não é da casa de jogos, e sim do próprio apostador. Com o comprovante de que o valor foi ganho no jogo, o dinheiro de origem ilegal pode circular no sistema financeiro. A Associação Nacional dos Juízes Federais disse que o jogo de azar é um dos principais meios de lavagem de dinheiro no mundo. O jogo ele pode servir facilmente para a lavagem de dinheiro, por exemplo, advinda do tráfico de entorpecentes. Basta que o dono da casa de jogos seja também um traficante, ele vai declarar a receita que ganhou o dinheiro no jogo, vai pagar o tributo devido e o dinheiro assim estará lavado. É uma facilidade, é um mecanismo de fácil utilização para a lavagem de dinheiro. Começou hoje em Nova York a fase principal do julgamento do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, com defesa e acusação apresentando seus argumentos.
José Maria Marim chegou ao tribunal com os advogados e não quis falar. Você está tranquilo com o julgamento? Marim é réu por lavagem de dinheiro, fraude e organização criminosa. É acusado de receber propina para favorecer empresas de marketing esportivo em contratos de transmissão e publicidade de edições da Copa do Brasil, Taça Libertadores e Copa América. Neste processo também são réus Manuel Burga, ex-presidente da Federação Peruana de Futebol, e Juan Ángel Naput, ex-presidente da Comebol. Todos negam as acusações. Hoje, o procurador Keith Edelman disse que os três usaram o poder que tinham para enriquecer ilicitamente, em vez de desenvolver o futebol. Afirmou que Marim recebeu milhões de dólares numa conta em Nova York. Um dos advogados de Marim deixou claro hoje como vai ser a defesa. Eles vão tentar mostrar que, mesmo quando comandava a CBF, Marim não era o brasileiro mais influente na FIFA e que quem mandava mesmo era Marco Polo Del Nero, o atual presidente da CBF. Um dos advogados disse que Marim só se tornou presidente da CBF por causa da renúncia de Ricardo Teixeira, em 2012. Pelo regulamento, o mais velho dos 5 vice-presidentes deveria assumir até a eleição seguinte. Marim era o mais velho. Del Nero, na época, era presidente da Federação Paulista de Futebol e o mais cotado para assumir a presidência da CBF. O advogado Charles Stillman ainda disse: apesar de ser o presidente da CBF, Marim não estava no comitê executivo da FIFA. Essa posição era ocupada por Del Nero. Marco Polo Del Nero também é acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de ter recebido propina, mas ele não é julgado porque o Brasil não extradita seus cidadãos. A defesa de Del Nero afirmou que ele não assinou nenhum dos contratos fechados pela CBF no período investigado. Manifestantes bloquearam a entrada de um polo de distribuição de combustíveis na região metropolitana de Goiânia. Mais de 200 caminhoneiros foram impedidos de carregar. O protesto é contra o preço dos combustíveis. Goiânia tem a gasolina mais cara entre todas as capitais. Os postos responderam com faixas em que afirmam que a culpa não é deles. A Petrobras declarou que fica com 29% do valor cobrado nas bombas. A Delegacia do Consumidor está investigando se os donos de postos formaram um cartel para combinar preços. A crise econômica dos últimos 3 anos levou milhares de brasileiros a se especializar numa atividade que tem crescido muito no país. Eles são consumidores, mas quase profissionais. O Rafael é um crítico por essência, até na hora do almoço. Eu olho o lugar que está pegando menos vento, o lugar que está mais quente, a posição das cadeiras. O Rafael não trabalha com restaurante ou coisa do tipo. Na verdade, ele é empresário e também uma espécie de dedo duro ou um cliente oculto, como as empresas chamam. O Rafael vai ao lugar, consome e depois conta o que achou. Quem ouve tudo é o Lucas. Ele montou uma startup especializada em avaliar bares e restaurantes com as opiniões desse tipo de cliente. Aí, o Lucas consegue identificar o que está indo bem no negócio e o que precisa melhorar. A gente devolve isso para o restaurante para que ele possa analisar o resultado que teve, para que ele possa identificar como que ele se comporta e também identificar como que a região ou como que o mercado dele se comporta. Em tempos de movimento fraco, essa informação pode fazer a diferença. Por isso, a Mônica, gerente deste restaurante, resolveu testar o serviço. Ele faz uma análise muito específica dentro de cada área. Então, a área de atendimento, produto, logística. Coisa que você, vamos mudar isso aqui? Já, inclusive na parte de treinamento de funcionário, foi uma coisa bem produtiva pra gente. Tá, mas e o Rafael? O que ele ganha com isso? O almoço. Funciona assim, ele paga pela refeição, mas depois pede o reembolso. Em até 5 dias o dinheiro está de volta na minha conta, super simples. Esse tipo de cliente tem em todo canto, pode ser no restaurante ou numa loja, feito essa aqui. Geralmente quem trabalha no lugar não faz ideia que um cliente assim, tipo fiscal, pode aparecer. Mas se o dono do negócio tiver contratado o serviço, uma hora o tal cliente fiscal dá as caras. E tem muito mais gente topando fazer esse tipo de trabalho, virar cliente oculto, porque percebeu que isso dá uma graninha. E em tempos de desemprego,
do último ano para esse ano aumentou cerca de 15% o nosso banco de dados. Então é um número que a gente não consegue determinar especificamente que é por conta enfim, do momento econômico que o país vive, mas a gente entende que existe um reflexo importante disso sim. A empresa do José já tinha uma lista grande de clientes ocultos, mas desde 2016 a quantidade de interessados aumentou e já são cerca de 100 mil clientes no país inteiro. Como a Fernanda. Antes, ela fazia para ganhar um dinheiro extra. Só que no ano passado ela ficou desempregada. E o que era um bico virou a única fonte de renda. Faço no mínimo 2 visitas por dia e no máximo 7. Aí, ela fiscaliza o lugar, manda o relatório e depois é reembolsada pela compra. Para fazer algumas visitas, a Fernanda recebe grana mesmo. Uma visita sai por volta de R$50, mas isso varia. E trabalhando duro, ela diz que chegou a ganhar R$3 mil num mês. Recebo em dia, sempre na data combinada. Então é um trabalho que é gostoso de fazer e gostoso de receber também. E visita, olha tudo, dá pitaco e sai com a sacolinha. Exatamente, que é mais gostoso. O governo está fazendo os últimos acertos no texto com que pretende ajustar a reforma trabalhista. A reforma entrou em vigor no sábado passado. Hospitais, por exemplo, podem adotar a jornada de 12 horas, desde que o trabalhador descanse depois por 36 horas. Os ajustes que vão ser feitos agora foram combinados lá atrás, em julho, quando a reforma trabalhista foi aprovada no Congresso. Foi um acordo entre governo, senadores e deputados. Pontos polêmicos que foram mantidos com a promessa de que assim que a reforma começasse a valer, seriam revistos. É o que deve acontecer agora. Um dos pontos é o trabalho de gestantes em atividades ou ambientes considerados insalubres. No texto aprovado, a gestante tinha que apresentar atestado médico para não trabalhar nestas condições. A expectativa é que agora o atestado não seja mais necessário. O novo texto deve mexer também com algumas regras do chamado trabalho intermitente, quando não há uma jornada fixa. O profissional é chamado para trabalhar em alguns dias ou algumas horas. O texto não deixava claro que estes trabalhadores também terão direito a parcelamento de férias em até 3 períodos, uma das novidades da reforma. O governo também deve permitir que trabalhadores intermitentes tenham direito a movimentar o fundo de garantia por tempo de serviço no encerramento do contrato, com saques limitados a 80% do saldo. Outra mudança deve acontecer na contratação de trabalhadores autônomos. O governo deve proibir a cláusula de exclusividade, a exigência de que autônomos prestem serviço para apenas um contratante. O governo só não decidiu ainda como vai ser feito esse ajuste, se numa medida provisória ou com um projeto de lei. A medida provisória tem força de lei. As mudanças entrariam em vigor imediatamente, mas o presidente da Câmara não quer. Hoje, no Rio, Rodrigo Maia explicou por que não concorda com uma MP. Acho que a medida provisória, eu acho que ela enfraquece a lei, eu acho que ela, e principalmente, eu acho que ela pode gerar uma insegurança na aplicação da lei que nós aprovamos. Como a matéria veio por lei, não faz sentido o presidente encaminhar agora por medida provisória. Aqueles que têm preocupação se a Câmara vai pautar ou não, porque é o acordo do Senado, é óbvio que a Câmara vai pautar. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB, pediu demissão hoje. O partido dele está rachado sobre ficar ou não no governo. De manhã, no Rio, o presidente Michel Temer tentou passar a imagem de um governo unido. Quando vejo o nosso ministério, não há uma desintegração sequer no nosso ministério. Há uma unidade absoluta. Mas a saída de Bruno Araújo já era certa. Ele ainda participou à tarde, ao lado de Temer, no Palácio do Planalto, do último ato como ministro das Cidades. Só depois da cerimônia, a carta de demissão foi apresentada ao presidente Temer. Bruno Araújo agradeceu a confiança do PSDB e alegou que já não há mais apoio no partido que permita seguir nessa tarefa. Em entrevista à Globo News, ele explicou o desgaste com o partido. Eu fui ministro a convite do presidente da República com o apoio do meu partido. Obviamente, ao longo do tempo, foi ficando claro que o tamanho desse apoio foi desidratando. Então, com o nível de convivência e de compreensão que eu tenho da vida dentro do PSDB, estava claro que não havia mais
tamanho para dar sequência a essa tarefa. Na primeira denúncia contra Temer, em junho, Bruno Araújo ameaçou deixar o governo, mas acabou recuando, na época, a pedido do PSDB. O mesmo partido agora vive a crise de ser ou não ser governo, e a saída de Bruno Araújo é vista pela ala contrária a Temer como um gesto que contribui para a conciliação do PSDB. O Centrão disputa a vaga deixada por Bruno Araújo no Ministério das Cidades. Esses partidos de pequeno e médio porte ajudaram Temer a se livrar das denúncias e agora querem cargos. E é por causa dessa pressão que o Planalto trata de fazer logo a reforma ministerial. É o rearranjo para a construção do placar que permita a aprovação da reforma da Previdência na Câmara. Pelo menos 308 votos a favor da proposta. O presidente interino do PSDB, Alberto Goldman, disse que a saída de Bruno Araújo foi uma decisão pessoal, que o partido não indicou nenhum ministro e que o PSDB continuará apoiando as medidas de que o país precisa para retomar o crescimento, independentemente de ter ministros ou não. O Palácio do Planalto declarou que o presidente Temer vai iniciar uma reforma ministerial que deve ser concluída até meados de dezembro. Agora eu preciso fazer duas correções. Na sexta-feira passada, na reportagem sobre a troca no controle da verba de publicidade do governo federal, nós dissemos que a agência Isobar tem um contrato de cerca de 44 milhões de reais com o governo. A Isobar informou que o contrato é dividido entre ela e uma outra agência. E agora há pouco, na edição de hoje, na reportagem sobre legalização dos jogos de azar, nós dissemos que o senador Benedito de Lira é do PMDB. Nós erramos, o senador é do PP. Nós pedimos desculpas pelos erros. Hora da previsão do tempo, hora de conversar com a Maju Coutinho. Vamos lá para São Paulo falar com ela. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca para amanhã? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Eu destaco que tem o Brasil dos secos e o Brasil dos molhados amanhã. A parte encharcada continua no centro-norte do país, onde tem esse corredor aqui de umidade que se instalou na semana passada. A turma que está embaixo do corredor de chuva é a seguinte, ó, leste do Amazonas, norte de Mato Grosso, centro do Tocantins, parte de Rondônia também, grande parte aqui da Bahia, entrando pelo oeste, avançando aqui pelo centro e pelo leste, toda essa área em laranja alerta para chuva pesada. E é preciso prestar atenção aqui a esta frente, a frente estacionária que parou lá no litoral baiano, porque ela deve provocar muita chuva mesmo em Salvador. Olha só, cerca de 50 milímetros, é muita água para pouco tempo, o que aumenta o risco de deslizamentos por lá. Pode chover bastante também em Porto Velho e em Palmas. Aliás, em apenas 13 dias choveu quase tudo que tinha que chover no mês inteirinho, Renata, lá na capital do Tocantins. E quem vai ter a terça-feira de sol? Vamos agora para o Brasil dos secos. Quem mora no norte de Roraima e do Pará, no centro-sul do Amapá, no norte aqui da região nordeste, entre Maranhão, chegando também a todo o Rio Grande do Norte, avançando até Alagoas, sol o dia inteiro. Também tem tempo firme aqui no centro-sul, entre sul de Mato Grosso, centro-sul de Goiás, também Triângulo Mineiro, Espírito Santo, Rio, descendo por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E em vários pontos do centro-sul brasileiro, a umidade relativa do ar pode descer a ladeira, ficar abaixo de 30% à tarde, quando o ideal para a nossa saúde é algo em torno dos 60%. Com isso, volta aqui aquele clube da secura que tem como capitais representantes amanhã, Goiânia, Campo Grande e São Paulo. E repare aqui na grande diferença de temperatura nessas capitais. 17 pela manhã em Goiânia, 32 de máxima à tarde, 15 graus aí de diferença de amplitude térmica. Campo Grande com 19 de mínima, 34 de máxima. Aqui em São Paulo, friozinho pela manhã, 13 de mínima e 27 de máxima. Nos pontos mais altos, gente, da Serra do Sul, das Serras do Sul, pode gear de novo. E nas capitais fica assim, 10 de mínima em Curitiba, 26 de máxima. Porto Alegre com 16 de mínima e 30 de máxima. Rio de Janeiro, voltando para o sudeste, 15 pela manhã e 31 à tarde. Olha, por falar em Rio de Janeiro, pode ter ressaca entre os mares aí do Rio de Janeiro e aqui de São Paulo, Renata, entre Ilhabela e Cabo Frio, ondas de até 3 metros de altura. Avisa aos surfistas. Até amanhã, Maju. Tchau, Renata. Até amanhã.
A Justiça Federal em Minas Gerais retomou o andamento da ação penal sobre os crimes ambientais e 19 homicídios decorrentes do rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. Entre os réus estão 4 empresas e 22 pessoas. O processo tinha sido suspenso em julho, depois de a defesa de 2 réus questionar a legalidade de algumas escutas telefônicas e da quebra de sigilos de e-mails. O juiz entendeu que não houve irregularidade no caso das escutas e decretou que as provas obtidas nos e-mails sejam retiradas do processo. Mais de 400 pessoas morreram e 7.000 ficaram feridas no tremor de terra de ontem à noite no Irã. O programa de entrevistas da TV iraquiana estava no ar no momento em que o terremoto aconteceu. Câmeras tremem, apresentadores se assustam. O pânico se repetiu em outros pontos da região. O epicentro foi no extremo oeste do Irã, a 20 quilômetros da fronteira com o Iraque, às 9h18 da noite, horário local. O tremor teve magnitude 7,3, de acordo com o Serviço Geológico Americano, e não muito distante da superfície, a 33 quilômetros de profundidade. O terremoto também foi sentido na Turquia, no Paquistão, em Israel e no Kuwait. Mas os maiores estragos foram mesmo no Irã. As condições de atendimento às vítimas são bem difíceis. A cidade de Sarpol el-Zahab e pelo menos 8 aldeias foram atingidas, segundo a agência estatal de notícias iraniana. A região do Kurdistão iraquiano também registrou desmoronamentos de construções. Casas e prédios sem estrutura especial foram ao chão. Hospitais também sofreram abalos e muita gente ainda espera por atendimento. Houve deslizamentos de terra e as equipes de resgate estão tendo dificuldades para chegar aos locais mais isolados. A preocupação agora é com possíveis sobreviventes presos nos escombros. No outro lado da fronteira, no Iraque, foram 9 mortos e 500 feridos. O presidente americano Donald Trump está em Manila, a última parada no giro pela Ásia. Hoje ele se encontrou com o presidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de violar direitos humanos. Trump afirmou ter uma relação ótima com Duterte, que é famoso por ter declarado guerra às drogas. Ativistas dizem que isso tem motivado uma matança de usuários e de traficantes sem direito a julgamento. Centenas de manifestantes protestaram contra os 2 líderes. A Casa Branca declarou que Trump falou brevemente sobre direitos humanos com o presidente filipino, mas o porta-voz de Manila desmentiu essa informação. A seguir, a injustiça contra uma ciência vítima de preconceito.
Mais de 4,5 milhões de candidatos fizeram ontem a segunda etapa das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Questões de ciências exatas, como a matemática. Ela tem fama de difícil. E por isso mesmo, talvez seja uma ciência injustiçada, vítima de muito preconceito. Porque a matemática, tão temida pela complicação, está presente nas coisas mais simples da vida. Você gosta de números? Não? Então vamos passar um dia sem eles. Os problemas nascem junto com o Sol. Ele é o único ponteiro do nosso único relógio. Sem os números, o homem não inventou as horas. Até quem detesta matemática já percebeu que, quando aparecem, os números estão aí para nos ajudar. 1, 2, 3 é impossível fugir. Fazemos contas toda hora, todos os dias, às vezes sem perceber. O goleiro vive calculando a bissetriz de um ângulo para fechar o gol. Já o atacante passa o jogo calculando o ângulo inscrito que permite o chute. Ainda bem que os números existem. E no mundo dos números, o Brasil tem um lugar de honra. Este é o INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Em meio à Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, cientistas brasileiros e estrangeiros desenvolvem algumas das pesquisas mais avançadas da matemática. O matemático Marcelo Viana é o diretor do INPA e aceitou o desafio. Vai resolver o problema da nossa casa sem números. Marcelo, bem-vindo. Tudo bom, Vassan? Tudo bem, tudo bem. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. Foi fácil chegar? Olha, foi meio complicado, porque não tinha número, né? Isso é verdade. E como é que um matemático começa a contar? Do mesmo jeito que a humanidade começou, com os dedos da mão. Nós temos 10 dígitos. Dígito significa dedo em latim. Então, nós temos 10 dígitos, de 0 até 9, exatamente porque a gente tem 10 dedos na mão. Se nós fôssemos alienígenas com 15 dedos, talvez estivéssemos representando os nossos números de outra forma. Foi Charles Darwin quem disse que a matemática é como um sexto sentido. Com ela, enxergamos um mundo que antes parecia não existir. A matemática é uma grande amiga, sem dúvida. É a maneira que os homens encontraram para ler o projeto do universo. Os objetos e a natureza mandam mensagens o tempo todo. Você olha plantas, você não vê folhas todas alinhadinhas uma por cima da outra. Isso seria ruim para a eficácia da planta, porque a folha de cima faria sombra. Como é que elas fazem? Elas se organizam numa estrutura em que a folha que está abaixo está um pouco rodada, um pouco deslocada em relação à de cima. E o modo como essa rotação acontece, essa organização, está governada, está determinada por uma sequência de números, que é famosa em matemática, que é a sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Cada número é a soma dos dois anteriores. É isso que caracteriza a sequência de Fibonacci. Essa plantinha sabe matemática. Essa plantinha sabe muita matemática. Forma, estrutura, volume, tempo, movimento, espaço. Mesmo quem não gosta de fazer contas, pode gostar muito de matemática. De fato, é difícil dizer o que é a matemática, resumir o que é matemática, mas se eu tivesse que resumir, eu diria que é a ciência que estuda padrões. Ainda bem que é possível fazer matemática sem números, porque matemática com pizza é muito melhor. Aqui brota mais fácil o estalo do conhecimento. Nosso professor é o Cristiano, um mestre dos sabores, e também das formas, proporções, cálculos intuitivos, regras de 3. Sinceramente, eu não sabia que eu fazia tanta conta. Viu só? Mais um que usa matemática sem saber. 11 anos fazendo a mesma coisa. Quantas pizzas eu já não fiz? Diante de um matemático, uma pergunta como essa não fica sem resposta.
Você faz mais ou menos quantas pizzas por semana? A média de uns 1.400. 770 mil pizzas que você tem, Cristiano. É pizza demais, né? Caramba. Não vejo a hora de chegar na pizza do milhão. Tô quase lá. Mais uns 3, 4 aninhos, você chega na pizza do milhão, você liga pra mim, me convida, porque alguém começa aqui. Pode deixar. 0800, hein? 0800. Nem é preciso ser matemático para gostar desse número. Mas vamos para a mesa, onde outro problema nos espera. Como dividir 3 pizzas para 2? Lembra aquela história de que o matemático enxerga mais do que os outros? Estou olhando aqui, além das pizzas, eu enxergo um triângulo retângulo. Aí está ele. E você conhece o Teorema de Pitágoras. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Em linguagem de pizza, o que isso significa é que o tamanho dessa pizza, que está num cateto, mais o tamanho daquela pizza que está no outro cateto, é igual ao tamanho daquela pizza que é a pizza da hipotenusa. Viva Pitágoras! Viva Pitágoras! Quem prefere simplesmente cortar a pizza em 8 pedaços também faz matemática, fabricando frações. Isso é um oitavo. E aposto que você nunca imaginou que uma fração como um oitavo fosse tão cheirosa e tão saborosa. É verdade. Bom apetite, Bom Vassan. apetite. Boa fração. Ah, quem dividiu a conta foi ele. E eu nem conferi. Amanhã tem os números em movimento. Música é pura matemática. A seguir, a seleção brasileira na véspera de mais um teste. E a Itália, fora da Copa do Mundo? O GP do Brasil de Fórmula 1 teve show do tetracampeão Lewis Hamilton e Felipe Massa se despedindo da torcida brasileira. O Reginaldo Leme conta pra gente. Um GP do Brasil sem chuva é coisa rara.
quase tão rara quanto uma vitória da Ferrari, o que não acontecia em Interlagos desde 2008. Vettel ganhou ao superar Valtteri Bottas na largada e, com isso, praticamente garantiu o vice-campeonato, porque agora tem 22 pontos de vantagem para o finlandês. Com o título já assegurado, Hamilton foi o protagonista do GP. Após bater no treino classificatório, foi obrigado a largar em último, ganhou 16 posições e terminou em quarto. Só não conseguiu o pódio por causa dessa travada de roda quando tentava ultrapassar Raikkonen. Mas a história mais emocionante do GP foi a de Felipe Massa. Na última vez que correu de Fórmula 1 em Interlagos, ele só ficou atrás das 3 grandes equipes, Mercedes, Ferrari e RBR. O 7º lugar foi conquistado ao vencer um duelo com Fernando Alonso, ex-companheiro de Ferrari. Pela primeira vez, se viu o espanhol, mesmo derrotado, vibrar e aplaudir um rival. O encerramento da temporada será daqui a 2 semanas em Abu Dhabi, circuito travado que dá chances iguais para Mercedes, Ferrari e RBR. Garantia de uma despedida bem animada do campeonato mais equilibrado dos últimos anos. A Suécia tirou a Itália, tetracampeã, da Copa do Mundo do ano que vem. Hoje, em Milão, pela repescagem europeia, os italianos precisavam vencer os suecos, mas não saíram do 0-0. O Mundial da Rússia vai ser o 3º sem a presença da Itália. Fazia 60 anos que isso não acontecia. A seleção brasileira vai entrar em campo com todos os titulares no amistoso de amanhã contra a Inglaterra. São os 11. Tá na ponta da língua de quem segue a seleção. Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo. Casimiro, Renato Augusto e Paulinho. Coutinho, Jesus e Neymar. Um time forjado no sucesso das eliminatórias. Mas uma formação que, curiosamente, não jogou mais do que 36 minutos. Havia sempre um ou outro machucado ou suspenso. Tem uma competição muito grande aí, na busca de início desses atletas para iniciar. Eu não posso ser presunçoso de pegar a minha cabeça e jogar para dentro do jogo. Eu tenho que ter a capacidade de enxergar o jogo para poder intervir de forma correta. 3 anos e 4 meses depois de passar pela maior humilhação de sua história, a seleção chega a Londres com o velho respeito de volta. A figura de Tite, o comandante dessa virada, desperta grande curiosidade e admiração por parte dos ingleses. A fase para ele anda tão boa que, se o Tite resolver dar um passeio aqui pelo luxuoso bairro de Chelsea, pode até desconfiar que foi homenageado. Tite Street? A Rua Tite? A alguns quilômetros dali, em Wembley, o treinador escolheu Daniel Alves para ser o capitão amanhã. Preparação encerrada, time com força total. Ah, e por que o nome da rua? Homenagem a William Tite, um famoso arquiteto do século XIX. O nosso Tite está mais para arquiteto da estratégia, não é nome de rua. Mas se o Brasil vencer bem amanhã, passará a ser ainda mais respeitado depois desse jogo no frio outono londrino. Amanhã, a Globo transmite Inglaterra e Brasil às 6 da tarde, hora de Brasília. O Jornal da Globo começa logo depois de Tela Quente com o filme SOS Mulheres ao Mar 2. Boa noite. Boa noite, até amanhã.